Pessoal, nos vídeos anteriores desse módulo temático, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia, pelo menos de maneira intuitiva, de uma certa distinção entre verdades que são contingentes e verdades que são necessárias, né? Como eu disse, a gente pode usar esse recurso teórico, né, que a maioria atribui a Leibniz, o recurso teórico de mundos possíveis, né? Você pode pensar em mundos possíveis como formas alternativas como o mundo poderia ter sido, né? E pensar em verdades necessárias como sendo aquelas proposições que são verdadeiras não apenas no mundo atual, quer dizer, o nosso mundo, onde nós vivemos, né? Mas também que forçosamente são verdadeiras em todos os mundos possíveis, né? Tipicamente verdades da lógica, da matemática, né? Algumas verdades da metafísica também, vários filósofos, hoje em dia a maioria, durante um tempo no século XX não, no começo do século XX havia um grande preconceito contra a metafísica, as pessoas achavam, sob influência de alguns movimentos filosóficos, né? O mais importante deles conhecido como o Círculo de Viena ou o empirismo lógico, que verdades necessárias são apenas as verdades da lógica e da matemática, que aliás a matemática é redutível à lógica de acordo com esse movimento, então verdades necessárias são apenas as verdades da lógica, né? E metafísica não existe, não são verdades, são sem sentidos, né? Felizmente nós passamos essa fase, hoje em dia existe uma reabilitação da metafísica, né? Uma espécie de volta ao aristotelismo, então hoje em dia talvez a maioria ou uma certa ortodoxia de que verdades metafísicas são também verdades necessárias, né? Então, coisas que dizem respeito, por exemplo, à essência de substâncias naturais, a essência de espécies naturais, né? São verdades necessárias, como água é H2O, ou ouro tem número atômico 79, porque você disse, não poderia haver nenhum mundo possível onde o ouro não tivesse número atômico 79. Alguém poderia dizer, mas como? Como é que poderia haver um mundo possível em que você tem o metal amarelo, que é um metal precioso, é comercializado, é cobiçado, etc, etc, e o número atômico não é 79, é 97? Né? A resposta do essencialista. Então você não está falando do ouro, você está falando de um outro metal que tem as mesmas propriedades que o ouro tem no nosso mundo, ser amarelo, ser maleável, ser precioso, etc, etc, mas não é o ouro, porque para ser ouro tem que ser ter o número atômico 79 é uma propriedade essencial do ouro. Portanto, quando nós dizemos o ouro tem número atômico 79, nós estamos proferindo uma verdade necessária, né? Água é H2O, né? Aristóteles foi mais além e diz, olha, este indivíduo, estou apontando para uma planta, é uma planta, né? É um vegetal, né? Não poderia não ser um vegetal. Se fosse algo que não é um vegetal, eu não estou falando deste indivíduo, eu estou imaginando um outro mundo com outro indivíduo que é parecido com esse aqui, mas se não é vegetal, não é esse, né? É como dizer, imagine um triângulo que não tem três lados, né? Alguém vai dizer, peraí, se não tem três lados, não é triângulo, não é mais de triângulo que você está falando, né? Então, essas são razões para incluir a metafísica, razões que hoje em dia normalmente se dá para incluir verdades metafísicas. Veja, essas verdades que eu acabei de dizer da metafísica, elas não são redutíveis a verdades lógicas, elas não são do tipo uma tautologia, P ou não P, ou se todo F é P, né? E G é F, portanto todo G é P, né? Algo desse tipo, né? Não são verdades da lógica e tampouco são verdades da matemática, né? São verdades de um outro campo, de uma outra ciência que nós chamamos de metafísica, né? Mas deixa a metafísica de lado, né? Nós vamos discutir isso no final do curso, tá certo? O essencial agora é entender essa noção de verdades necessárias por oposição a verdades contingentes. E você pode explicar o que é essa explicação standard que você encontra em livros de metafísica, né? Metafísica voltou aqui na nossa discussão, né? Mas você encontra uma explicação standard que você encontra é que certas verdades são contingentes, tá? Isso significa dizer que são proposições que são verdadeiras no nosso mundo, né?
mas em outros mundos possíveis elas são falsas, né? Existe pelo menos, a formulação mais precisa é essa: uma proposição é uma verdade contingente, tá certo? Se ela é verdadeira no mundo atual e ela é falsa em pelo menos um mundo possível. Existe pelo menos um mundo possível onde ela é falsa, tá? Então, praticamente a totalidade daquilo que nós conhecemos, que nos vem da ciência empírica, né, são verdades contingentes. Abre um parênteses aí, alguns filósofos contemporâneos também não estão de acordo, tá? Eu estou falando aqui da visão clássica. Alguns vídeos adiante você vai ver que a filosofia contemporânea, sobretudo alguns filósofos contemporâneos que estão vivos ainda, né, colocam isso em xeque. Eles acham que muitas vezes o que a ciência empírica descobre não são verdades contingentes, tem cara de verdade contingente, mas no fundo são verdades necessárias. Deixa esse parênteses aí, é uma dívida que eu tenho com vocês, que eu vou explicar daqui alguns vídeos, né? Alguns filósofos acham que algumas das descobertas mais importantes da ciência empírica, né, a tradição clássica, gente como Kant, como Frege, como talvez Platão, né, entenderia como sendo verdades contingentes. Todas as descobertas da física, todas as descobertas da química, todas as descobertas da biologia, a tradição clássica entenderia como descobertas de verdades contingentes, né? Verdades que são assim, são verdadeiras, mas poderiam não ser, né? E essa nova onda, como eu disse a vocês, há uma espécie de volta ao aristotelismo, acha que muitas vezes há uma descoberta na ciência empírica, só que as verdades que estão sendo desencavadas na ciência empírica, de tão fundamentais, elas acabam sendo verdades metafísicas, portanto, necessárias naquele sentido original. Como eu pedi para vocês deixarem a metafísica na gavetinha, então vou pedir para vocês deixarem essa possibilidade na gavetinha também, né? Provisoriamente, nós vamos aceitar que a totalidade das descobertas da ciência empírica, da física, da química, da biologia, da genética, da robótica, da medicina, etc., a totalidade das descobertas são verdades contingentes, né? Porque são verdades aqui no nosso mundo, mas poderiam não ser verdadeiras no nosso mundo, tá? Então, que o sangue é feito de hemoglobina, e hemoglobina é feita de ferro, que se combina com oxigênio, são descobertas profundas, levou séculos e séculos, tá, para a fisiologia chegar a essas conclusões. Muito experimento, muito investimento, muito suor dos cientistas, de médicos, de bioquímicos de laboratório para chegar a verdades como essa. O sangue humano é feito de água e hemoglobina. A hemoglobina, por sua vez, é feita de ferro. Isso explica a transmissão do oxigênio no sangue. O ferro se combina com o oxigênio, ora se combina, ora se separa do oxigênio, tá? São descobertas muito profundas, de muitos séculos, mas todas elas dizendo respeito a verdades contingentes. Então há essa grande divisão. E uma verdade contingente, né, ou aquilo que nós chamamos de uma verdade contingente, ela então pode ser entendida como algo que é verdadeiro no mundo atual e falso em pelo menos o mundo possível, porque pode haver mundos possíveis em que nós não temos a mesma composição no sangue, né? É perfeitamente possível imaginar que o sangue humano fosse composto de outro tipo de molécula, né? Por exemplo, o sangue de alguns, no mundo atual, o sangue de alguns insetos, não sei se vocês sabem disso, eles não têm a base de ferro, não é o ferro que se combina com o oxigênio, eles têm a base de cobre, né? Isso se dá no mundo atual, né? Alguns insetos têm o sangue à base de cobre. Então, eu posso imaginar facilmente um mundo possível, né, onde os seres humanos fossem organismos desse tipo, né, fossem organismos parecidos com os insetos, que têm o sangue à base de cobre, né? Portanto, que o sangue tem a base de ferro é uma verdade contingente, uma descoberta profunda da fisiologia, né? Ela implica um monte de coisa, implica uma série de outras descobertas da farmacologia, terapêuticas e etc., né? Mas é uma descoberta a respeito de uma verdade contingente. Nós vamos mudar agora, então, eu vou fechar um pouquinho provisoriamente a discussão desse binômio, vamos passar ao segundo binômio, que é a nossa estrela do nosso curso, tá?
que é o binômio analítico-sintético. E quando nós falamos desse binômio analítico-sintético, imediatamente vem à mente, de 9 entre 10 filósofos, aquele que tornou clássico esse binômio, que é Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura. Né? Ele, logo no começo, não exatamente nas primeiras passagens, mas logo na introdução da Crítica da Razão Pura, ele já chega com essa distinção. Temos que fazer uma distinção importante entre juízos. Antes de falar disso, para quem nunca leu a Crítica da Razão Pura, vai ler algum momento, vai ter que ler, porque é a Bíblia dos filósofos, né? Como eu acho que é o livro mais importante que foi escrito na história da filosofia. Não que seja verdadeiro, não que você tenha que concordar com ele, mas você tem que estudar Kant em algum momento, tá? Um dos filósofos, talvez o filósofo mais importante, né? A Crítica da Razão Pura, ela teve 2 edições. Normalmente, quando você pega o livro da Crítica da Razão Pura, você vê na margem lateral uma letrinha A seguida de um número e mais abaixo uma letrinha B seguida de outro número. Isso, para quem não conhece a Crítica da Razão Pura, isso é uma indicação prática aqui para você ler a crítica, mas para quem não conhece, é que a crítica teve 2 edições. Tá? Teve a primeira edição, que foi a edição A, e depois Kant adicionou coisas, corrigiu para a segunda edição, que é a edição B. A edição B ela é mais completa, ela é mais longa, tem várias passagens que não estão na edição A, mas em quase todas as publicações de qualidade da Crítica da Razão Pura, tanto no original em alemão quanto nas traduções para o inglês ou para o português, os editores sempre colocam a paginação original. A paginação original pode ser da edição A ou pode ser da edição B. A edição B, evidentemente, é a mais popular, porque ela é mais completa. Tá? Mas tem gente que passa a vida estudando, comparando a edição A com a edição B. Tá certo? Então, normalmente, ninguém cita a Crítica da Razão Pura pela página da tradução. Tá? Ninguém fala... Assim como na Bíblia, no Evangelho, quem ouve, quem já foi a alguma missa, etc., você não vê as referências ao Evangelho ou à Bíblia citadas pela página do livro da Bíblia. Né? Você vê citada pelo versículo tal, parágrafo tal, passagem tal. Tá? Essa é a maneira de identificar. Mesma coisa na Crítica da Razão Pura, a gente não fala da página. Abram a Crítica da Razão Pura na página 72. Não, a gente diz, abram a Crítica da Razão Pura em B246. Tá? Então, você procura na margem lateral, né? Alguns livros estão na margem lateral, alguns livros estão dentro do texto mesmo, eles vão quebrando dentro do texto. Né? B210 ou A400 e tanto, né? Mais popular, mais comum é citar pela edição B, porque ela é a mais completa, né? Ela tem tudo que a edição A tem e mais algumas coisas, tá certo? Então, a introdução da Crítica da Razão Pura começa, se eu não me engano, em B, sim, algo assim, mas a distinção entre juízos analíticos e sintéticos, ela é introduzida por Kant na página B10, né? Que novamente é a página 10 da edição B. Tá? Então você olha na lateral, se você está usando a edição que foi colocada no link, cujo link está no blog, tá? Que é a edição de Portugal, da Calouste Gulbenkian. Tá? Então lá tem, na margem lateral, tem essas páginas. Tá? Kant diz o seguinte: todos os juízos... O que Kant está falando, quando ele fala de juízo, provisoriamente você pode entender como sendo aproximadamente aquilo que nós chamamos de proposição. Né? Quer dizer, então, juízos para Kant são aquelas coisas que têm conteúdo, aquilo que a gente pensa que é verdadeiro ou falso. Posteriormente, as pessoas reconhecem ali na noção de juízo de Kant coisas diferentes. Reconhecem aquilo que nós chamamos de proposição, mas aquilo que alguns filósofos passaram a chamar no século XX de força ilocucionária, né? Quer dizer, é uma espécie de proposição mais um ato, que é o ato de julgar. Tá? Mas para nós, nessa sequência aqui, isso vai ser irrelevante. Né? Eu vou usar juízo
no mesmo sentido que Kant está usando, tá certo? Como diz respeito a coisas que a gente pode pensar, a coisas que a gente pode acreditar, a coisas que são verdadeiras ou falsas. Portanto, parecida, quase idêntica à nossa noção de proposição.